Bom dia, pessoal! Mais uma segunda-feira. E aí, como foi o final de semana? Alexia, seja bem-vinda. Contem pra mim, quero saber como foi o final de semana. Nath, seja bem-vinda. Hoje eu vou começar com um desafio para essa semana. Então, se você tem alguém que queira mudar, começar uma semana de uma forma totalmente diferente, totalmente focada. Então, coloca o seu dedinho aí no aviãozinho e convida algumas pessoas para participar dessa live junto com a gente aqui. Começar mais uma semana aí com projetos, acreditando que a segunda-feira é boa ou ruim para você, né? Começa já por aí. Pra mim é muito bom, porque eu tô cheia de planos, grata, porque o meu final de semana foi sensacional. A gente terminou uma turma aqui de análise, foi incrível. Quando você pensa que você vai aprontar, né, com seus alunos aí, fazer uma surpresa para eles, você acaba sendo surpreendida de uma maneira grandiosa. Então, só gratidão e bora lá começar mais uma semana cheia aí de coisas boas. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu quero começar a ter uma sequência nas nossas lives, né? Que elas possam ser assim, direcionadas de uma forma onde leve um conteúdo diferente para você. Onde você possa entender, tá? Quando eu parar para assistir a live da parte de segunda, eu sei que ela vai falar sobre isso. Me interessa, ok. Não me interessa? Fui, né? Fui lá cuidar da minha vida, tá tudo bem. Por quê? Segunda-feira sempre vai ser um dia de direcionamento. Nós temos, né, o hábito de começar tudo na segunda-feira. Então, como isso se torna algo muito comum aí entre as pessoas, o que eu pensei? Toda segunda eu vou trazer uma reflexão para que a gente possa direcionar com uma ação efetiva a nossa semana, para que a gente tenha uma semana proveitosa, uma semana frutífera, uma semana cheia de ações que nos fazem refletir coisas que muitas vezes nós não estamos falando, né? Não estamos fazendo nas nossas semanas por achar que tudo é tão comum. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, né, que estão aqui comigo, é o seguinte: pensa bem. Se você parar para pensar na sua semana que passou, o que você fez na semana passada, que você pode olhar e falar o seguinte: peraí, essa semana eu não quero repetir este mesmo erro. O que você para pensar que você fez na semana anterior e que você não quer repetir? Vamos lá, pensa comigo. Sabe por quê? Quando nós estamos em um momento, né, de escolhas da nossa vida, nós estamos aqui nesse momento onde tudo parece ser tão difícil, a gente vê tantas pessoas que a gente fala, nossa, né, como que fulano consegue fazer tal coisa e eu não? Como que essa pessoa, ela tem sempre, né, um incentivo aí para alcançar as coisas dela e eu não? E eu quero te falar que tudo começa com um pensamento, né? E o pensamento daquilo que eu avalio, ele começa a se tornar claro para mim. E eu quero dar um exemplo prático para vocês. Se na semana passada você teve uma semana mais ou menos e você não sabe dizer por que a sua semana não foi boa, né? A primeira coisa que vai acontecer, eu não tenho discernimento onde eu preciso causar a mudança, onde eu preciso focar. Aqui, ó, Rose, seja bem-vinda. Jéssica, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Então, o que acontece? Então, a primeira coisa que eu quero, quando a gente começar a segunda-feira, a gente vai começar com uma reflexão do que eu fiz a minha semana passada que não foi muito legal. Porque quando eu começo a ter bom dia, que saudades, cara, e seja bem-vinda aqui, viu? Então, a gente vai começar a falar assim, tá, tudo bem. Então, faz aqui uma lista mental agora. Começa a pensar. O que você fez na sua semana que não foi tão bom? E que você fala, caramba, né? Tô repetindo um comportamento, isso não tá legal, eu quero mudar e nada, sabe? Eu não consigo dar um passo pra frente, eu me pego sempre fazendo as mesmas coisas. Do que eu fiz semana passada que não foi bom. Isso mesmo. O que você fez na sua semana passada que não foi bom, que você pensou assim, se eu pudesse começar esse dia de novo, eu não faria isso. Olha aqui, comi errado.
Já identificou. E quando a gente identifica algo que não foi muito bom, aí, ó, não malhei. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, Karen? Porque olha só, aí a gente fala assim, nossa, mas eu de novo tô com esse tipo de comportamento, né? E daí a gente vai pensando assim, tá, ok, eu identifiquei. Se eu não quero parar nem para pensar o que não foi bom, qual é a evidência e que a minha semana vai ser melhor esta? E a gente fala sempre assim, ó, se eu tivesse a oportunidade de começar tudo de novo, eu faria diferente. E hoje é uma oportunidade de começar tudo de novo. E o que você vai fazer diferente? Então, para você que identificou, a Karen colocou sobre ficar com a preguiça, não malhar, comer errado, ela já identificou o que ela fez. Se identificar basta? Identificar a causa basta? Depois que a gente identifica, eu preciso vir com uma ação. E essa ação é que vai fazer a diferença. Porque senão eu vou fazer esta semana, a próxima semana, e a hora que eu vejo, eu já tô lá, ó, repetindo isso há anos. E depois disso, né, dessa ação, quando você identifica o que não foi bom, você pensa assim, ó, tá, tudo bem, mas comigo sempre dá errado. Toda a diversidade que vem, ó, eu já fico falando isso aqui, ó, Cláudio, seja bem-vindo, né, seja bem-vindo. E daí eu pego e passo assim, ó, tá, mas toda semana eu me pego, faz anos que eu me pego com esse tipo de comportamento. E você acha mesmo que ter esse tipo de comportamento que não é bom e que é repetitivo, ele não tem uma raiz mais profunda? E quando eu paro para pensar sobre isso, se tem uma raiz mais profunda, essa repetição de comportamento, eu quero contar uma história para vocês hoje. Tinha aí um casal, nossa, super bonito. Sabe aquele casal que você olha assim e fala, uau, parece um casal de revista, caras, né? Parece um casal de novela, parece um casal de filme. E você vê que aquele casal não é feliz. Aí você para pra pensar, meu Deus, onde será que tá o erro? Onde é que será que tá que não deu match, né? Que a gente sempre fala. O problema é que não quero mexer em nada, não quero mudar. Então vamos lá. Então essa história vai servir pra você também. Você vai ver se faz sentido pra você. Se servir, legal. Se não servir, tá tudo bem também, né? Ó, Smart Flex Business, seja bem-vindo, né? Ó, por isso demande esforço e estou curtindo meu sofrimento. Então vamos lá. Daí esse casal, então a gente vai contar a história desse casal, que a gente tá falando das mudanças, que elas são necessárias, de identificar onde tá aí o meu problema. Aí, o que acontece? Fui identificar, é um caso verídico, essa história, e esse casal super bonito, e daí falou, nosso relacionamento não dá certo. Não dá certo porque nada, não tem graça, não tem sabor. E aí, seu relacionamento, né, ou a sua semana passada, tá sem graça, tá sem sabor? E aí a gente conversando, e eu fui falando, tá, mas desde quando isso não tem sabor? Nossa, anos. E o que você fez para ter sabor? Não sei, eu nem tinha noção que era esse o problema. Olha só a importância de você identificar qual é a ferida de estimação aqui, como a Karen colocou, mas fala assim, o que eu quero fazer com ela? E ela me contou, né, qual eu vou até usar aqui, parafrasear, a ferida de estimação. Se ela se livrasse na ferida de estimação, sabe o que ela estaria falando? Para a criança dela, para a história dela, ela estaria falando assim, eu não pertenço à minha mãe. Uau, como assim? Eu não pertenço à minha mãe. A mãe falava algo sobre relacionamento muito forte e profundo para ela quando ela era uma criança, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10. Algo sobre relacionamento que não era legal, principalmente para contar para uma criança, depois para contar para uma filha, e aquilo foi trazido para o relacionamento dela. Então ela não entendia porque o relacionamento não tinha sabor. E sabe por quê? Ela precisava
concluir, repetir um padrão que foi instalado na cabeça dela. Porque se eu consigo repetir esse padrão, eu faço parte dessa história. Se eu consigo repetir esse padrão, isso faz com que eu pertença à identidade da minha mãe. Vocês acham que isso é uma besteira? Isso é muito mais comum. Então, olha aí a sua semana, e eu tô citando aqui relacionamento. Olha o seu relacionamento. O que o seu relacionamento hoje tem a ver ou se repete em relação ao relacionamento que você viu entre seu pai e sua mãe? Qual é o tipo de relacionamento que você consegue identificar de semelhança entre o relacionamento lá da sua infância que você ouvia? Ó, que coisa, o que a mãe falava, isso é doentio. Olha, eu nem posso repetir aqui o que a mãe falava pra ela, sabe por quê? Porque a gente nunca sabe se tem menor de 18 anos assistindo aqui a live, mas são coisas muito profundas, né? E inclusive a gente trata isso muito forte dentro dos cursos, dentro das análises. Daí, mas para eu concluir, para vocês aqui, daí a gente foi lá e consigo identificar aonde estava a raiz. Por que eu falo identifique? Quando isso foi identificado, ela fez, meu Deus, então é por isso que a minha vida não tem sabor? Porque eu trago esse registro lá da minha infância, amargo, sem gosto, sonso, né? Sonso que a gente, sem gosto nenhum. E a gente identificou, isso foi muito forte. Né, ó, minha mãe falava que homem não presta, que homem é tudo igual e blá, blá, blá. Então, como que eu, né, não era necessariamente isso que a mãe dela, no caso, falava, mas como que eu consigo identificar por que meu relacionamento muitas vezes não está bom? Porque olha os registros que eu tenho, olha os registros que estão na minha mente. E quando eu não identifico, né, aquilo que eu não sei aonde eu vou mirar o meu laser, aí eu pego nenhum problema lá específico e eu jogo uma bola de, né, um canhão, uma bola de canhão para matar aquilo. Não é necessário. Eu daí também, né, ouvi uma vez uma história super interessante, que vocês sabem qual é o princípio do carro blindado? Né? O carro blindado, quando você compra um carro blindado, você passa por um treinamento. E aí eles te orientam da seguinte forma, olha só, se você pensa que você tem um carro blindado, e se você já tem, é porque você, né, precisa se proteger, alguma questão de segurança, violência e tal. E aí eles ensinam o seguinte, um treinamento, você precisa de um treinamento para ter esse carro. Você tem que pegar, e se você tiver na linha de tiro, por exemplo, de um sequestro, né, para ser sequestrado, ser assaltado, eles orientam assim, ó, não pare com o carro. Fique andando em zigue-zague, porque os tiros vão pegar no vidro e o vidro não vai quebrar. Só que, se você ficar com o carro parado, o tiro vai ficar mirado sempre num lugar só e o vidro quebra, mesmo sendo um carro blindado. Então, peraí, vocês conseguem entender que se eu tenho um problema, se a minha semana lá atrás não foi boa, ou se eu tenho um problema de relacionamento que não tá legal, e eu fico no genérico, eu não sei o que acontece comigo, eu vou dando tiro para todo lado, tento ter uma vida melhor de qualquer maneira, mas eu não consigo focar, mirar naquilo que realmente eu preciso atacar. Olha que interessante. E quando essa minha aluna, ela identificou exatamente onde ela precisava atacar, por mais que doeu a dor de você se focar e começar a fazer o que precisa ser feito, por mais que dói, porque dói, né? Dói muito você ficar querer mexer na sua ferida. Só que carregar a dor existente aí também não dói. Aí você vai escolher que tipo de dor você quer viver. A dor de ser vítima e não prosperar, e não progredir, e não ter uma vida diferenciada. Ou você vai escolher a dor de ficar com ela e que não vai mudar em nada. E você vai pegar essa dor e você vai transferir mais pra frente pra sua família, pros seus filhos e pras pessoas que estiverem à sua volta. Então eu tenho duas escolhas sempre. Quando a gente fala assim, mas a minha vida tá difícil assim, eu não tenho escolha. Isso não é verdade. Eu sempre tenho uma escolha. Sempre tenho. Aqui, ó, dói demais. Ferida de estimação. E quando eu tenho aqui, né,
ferida de estimação. O que significa? Que eu quero ser vítima. E quando eu sou vítima, eu sou olhada, eu sou cuidada. E sabe quando a gente escolhe, né, mudar isso? Quando eu me torno um adulto saudável para poder cuidar exatamente da ferida da minha criança. Porque muitos comportamentos que nós temos, se a gente parar para pensar, são comportamentos de criança. São comportamentos de birra, onde eu brinco, né, com os meus alunos. Tira as calças e pisa em cima. Tá, tiro. Aí, o que todo mundo faz? Imagine um shopping, né? Ó, este conhecimento traz uma liberdade enorme, é verdade. Aí você imagina, você num shopping passeando, aí você vê uma criança fazendo birra. O que todo mundo que tá passando em volta faz? Todo mundo olha. Meu Deus. Só que aí, quando a pessoa olha, você tem também algumas vertentes em relação a isso. A pessoa olha, uns vão ter dó, outros vão ter raiva, outros vão falar, meu Deus, é tão fácil sair disso, por que não muda? Não muda porque não quer. E a gente, às vezes, não se permite olhar, na verdade, o fundo, a raiz mesmo que dói ali. Só que tem uma coisa incrível, né? Quando a Natália colocou aqui no comecinho, né? Que o nosso sábado foi incrível. E sabe por que foi incrível? Porque cada um daqueles alunos que estavam lá, eles perceberam que carregar a dor de estimação não valia mais a pena. Não era algo que valeria a pena. Precisou ser feito o quê? Identificar, né? Eu falei para vocês, olhem a semana passada para ter essa semana diferente. Então, olha a semana passada, mas olha para trás. O que eu preciso identificar para ser diferente hoje? O que eu preciso fazer? Porque, ó, quando coloca ser olhada, chamar atenção, no fundo somos crianças birrentas. Só que eu falo uma coisa, nem todos, os meus alunos não são mais crianças birrentas. Eu não sou mais uma criança birrenta, porque eu também já fui. Eu sei o quanto você ser uma criança birrenta traz um olhar, traz um cuidado. Só que chega uma hora que não passa mais, não basta mais. É pouco demais. É muito raso. E eu olho e falo assim, quando eu vou ser suficiente para ser um adulto, né, um adulto saudável, para eu olhar para aquelas feridas, para eu olhar aquilo que eu olho sempre negativo, né? Porque assim, é engraçado, né? Aqui, ó, não supre mais é raso. E é mesmo. Eu tive uma aluna, né? É uma decisão difícil, porém é libertador. Eu tive uma aluna que ela falou assim, que tudo, ela sempre conseguiu o que ela queria. Sempre. Ela fazia birra e ela conseguiu o que ela queria. Na verdade, foi uma analisada nossa, né? Dentro do curso que a gente faz análise. Então, a gente faz as nossas análises, mas a gente aprende como eu posso analisar que tipo de mente aquela pessoa carrega também. E ela virou e falou assim, eu não quero sair da minha dor. Daí, nós perguntamos, né? Por que lá na análise? Ela falou assim, porque o meu ganho é alto. E eu não sei se eu tô disposta a perder, a abrir mão desse ganho. Nossa, foi incrível. Só que qual era a raiva que ela entendeu? Que daquele comportamento não estava mais gerando o ganho que ela tinha. Que aquele comportamento já não era suficiente. Imagine, uma criança que, ó, é muito importante entender o que é um processo. Nossa, Juan, foi incrível, porque você também foi um ponto-chave aí dessa análise, né? Que o Juan é um analista aí querido, meu aluno, que eu tenho muito orgulho aí, né, de ter você na minha equipe, nos meus staffs, né? Porque quando a gente tiver a nossa imersão, que vai ser sensacional no Hotel Fazenda, aí eu vou convidar todos vocês para participar e vai ser sensacional. Então, ó, aí a gente vai vendo que o comportamento só do choro, daí não vale. Eu preciso já fazer a birra. Aí eu faço a birra, já não é o suficiente. Aí eu me jogo no chão, acaba não sendo mais suficiente. E quando isso vai parar? Ok, é libertador quando você se conhece e aprende a lidar com a sua criança. É libertador, né? Karen, você que tá colocando aqui, né? É ferida de estimação, é isso, é aquilo. Mas quando você para e fala assim, peraí, eu preciso ser responsável. Responsável por ir lá e suprir a necessidade daquela minha criança. E olha só, daí, né, eu não sei se você tem filhos ou não me lembro, mas independente, né, como a gente tá falando aqui pra todos, daí eu não cuido da minha criança. E uma criança é suficiente para casar, por exemplo? Uma criança é suficiente para cuidar de outra criança?
Vocês entenderam como a gente vai passando um comportamento que um vai prejudicando o outro? Como que eu posso deixar a minha criança educar um filho? Como que eu posso deixar a minha criança administrar uma casa? Como que eu posso? Depois ainda tem, dois, um de 1 e um de 6 anos. Como eu posso ter esse tipo de comportamento como criança, cuidando de crianças? Por que que muitas vezes temos filhos birrentos, filhos drogados, filhos que não sabem quem são? Porque nós passamos uma insegurança tão grande para essas crianças, que a gente não consegue lidar. E a gente deixa a nossa criança... Aí tem mãe que fica berrando com o filho. Ai, essa criança não me obedece. Gente, quanto a gente vê isso? Por quê? É uma criança querendo chamar a atenção de outra criança. Estão na dor. E quando a gente está na dor, é terrível. É uma faca que fica o tempo todo ali, fazendo com que a sua criança seja exposta à dor da infância dela. Nós precisamos ser adultos saudáveis, que olhem para a dor dessa criança e seja adulto suficiente para falar: hoje eu cuido de você. E isso é do dia para a noite? É claro que não é. É um processo. Eu falo muito isso para os meus alunos. É um processo. É um processo, tá? Hoje eu dei um passo. Por que eu comecei falando para vocês assim? Olha para a semana passada. O que não foi bom na semana passada? O que eu faria diferente? Hoje é segunda-feira. O que eu posso fazer da minha semana diferente? O que eu posso me comprometer em cuidar da minha criança, em olhar as necessidades da minha criança, mas fala assim, peraí, eu sou moral, por exemplo, eu tenho necessidade de comer, de chorar, de falar muito, mas se eu tô exagerando nisso, quem tá tomando conta? É a criança de novo. Peraí, eu sei, eu sou oral, sou bastante oral, gente, eu sei que eu preciso chorar. No final do nosso treinamento de sábado, eu chorei. Eu falei, não vou reprimir, porque foi uma emoção muito grande. O que os meus alunos, eu falo, essa minha turminha aí fez, foi uma emoção muito grande. Eu me deixei. Eu deixei, mas a mulher estava no controle, porque era um choro de alegria, um choro de satisfação, um choro de missão cumprida, uma coisa boa. Depois, né, eu acabei mandando algumas mensagens, e aí eu acabei chorando de novo, porque me emocionou. Mas, peraí. Pronto, agora a mulher precisa entender quantas outras vidas precisam chegar a esse conhecimento, ser impactadas, ser transformadas. Bora lá, a vida que segue, eu preciso olhar pra frente. Porque senão eu só fico lá na dor da criança do reconhecimento. E reconhecimento todos os traços precisam, né? Todos, os esquizoides precisam, os psicopatas, os rígidos, os orais, os masoquistas, todos precisam de reconhecimento. Só que cada um de uma forma diferente, cada um numa dor diferente. E quando eu me permito saber como que eu penso, eu vou entender por que a minha semana tá com dores, com coisas ruins, e eu não quero olhar para que essa semana seja diferente. Eu não quero olhar para que essa semana eu consiga alinhar, né, ações diferentes, sabendo quem eu sou. O que a gente faz? Dor da criança do reconhecimento. Só que sabe o que acontece quando uma criança tem uma dor do reconhecimento enorme e ela não é reconhecida pelo outro? Ela tá fazendo escândalo e tá fazendo birra porque o adulto não consegue reconhecer essa criança. Porque essa dor só vai ser curada desta criança quando o adulto for saudável e suficiente para dar esse reconhecimento. Porque esse reconhecimento que essa criança busca no externo e faz birra e tem a dorzinha de estimação, não vai ser preenchido, não vai ser curado, senão pelo adulto que você se tornou. Então, vamos pensar. Enquanto eu não for o adulto responsável por reconhecer a minha criança, não adianta. Nenhuma outra pessoa vai ser capaz de preencher o vazio do reconhecimento da sua criança. Nenhuma outra pessoa vai ser. Então, a gente precisa começar a entender, que eu coloquei aqui, como segunda-feira agora vai ser o dia do direcionamento. E qual direcionamento? Olha para trás da sua semana, o que não foi bom, o que você identifica que foi uma criança birrenta que estava no controle. O que você identifica? Foi na hora que você discutiu com o seu filho? Foi na hora que você brigou com o seu marido? Foi na hora que você, que é um adulto, já brigou de ciúminho por causa de pai e mãe?
Brigou porque uma roupa que você quis ou uma coisa que você quis comprar e com esse momento, às vezes, financeiramente as coisas não estão bem e você fez uma birra porque você queria. Identifica, olha lá para a semana passada, faz uma análise sobre você. Quais foram as ações que você tomou para chamar atenção? Quais as ações recorrentes que você vem tomando para chamar atenção? E fazer da sua vida uma vida negativa, uma vida triste, uma vida infeliz. E olha, eu sempre falo muito isso, que o saber e o fazer, existe assim, ó, uma distância entre o saber e o fazer. E saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não muda em nada. Eu só tive um conhecimento. E o que esse conhecimento muda na minha vida? Nada. Porque eu não agi, eu não coloquei em prática, eu não fui para ação. Então, se você precisa de uma ação para melhorar o seu relacionamento, faça. Aí você fala, mas Patrícia, eu não sei como fazer. Vai se conhecer, vai ler livros sobre relacionamento, vai ler livros sobre comportamentos, vai ler livro para você entender como você pensa, como você funciona. Vai se desenvolver nessa área. Patrícia, eu sou uma pessoa que eu gasto muito dinheiro. Eu não tenho condições de ter dinheiro na minha mão. Eu pego dinheiro na minha mão, eu gasto tudo. Vai aprender. Tantas lives sobre como você ganhar dinheiro, como você administrar dinheiro. Tem uma amiga que ela faz live de segunda, quarta e sexta. Assistam a live dela. Ela fala tudo sobre comportamento financeiro. O nome dela é Cíntia Gama. Então, segue aí. Aí você fala, tá, mas o meu problema é com filhos. Então, você pega e vai lá, vai conhecer sobre crianças, sobre educação. Vai seguir a Super Nanny. Tá precisando entender. Vai atrás da Super Nanny. Né? Pessoas que falam sobre relacionamento, sobre filhos, como cuidar. Vai atrás. Ou não, eu preciso olhar pra mim, a minha autoestima tá no pé. Viu? Como eu posso ser um homem mais empoderado? Que as pessoas usam essa fala só para as mulheres, mas não. Existem muitos homens que perdem o emprego, se sentem diminuídos, não se sente o chefe da família. Existem muitos homens que ganham menos que as esposas dentro de casa e por muitas vezes se sentem humilhados, desvalorizados, desmerecidos dentro das suas casas. Então, pensa, onde eu preciso me tornar melhor? E às vezes é uma coisa lá, daí a gente volta, né? Lá na criança que se sentiu humilhada, que não foi reconhecida, que não foi amada, que não foi valorizada, e traz pro relacionamento. Aí, tudo que a esposa fala, tá vendo, ó? Ela, igual minha mãe, só me cobra, só impõe as coisas sobre mim, só fala as coisas que, só ressalta aquilo que eu não sou bom. Na minha infância era assim. Só que se eu não identifico onde eu vou mudar, não adianta. É assim, ó, tem uma raiz forte lá embaixo, uma árvore linda, frutos maravilhosos. Só que quando você colhe, o fruto é amargo, o fruto é azedo, o fruto, ele causa um ranço na sua boca e você é obrigado a comer. Você fala, vou comer rápido para acabar logo. Só que a árvore é boa. A raiz é profunda, ela foi bem plantada, bem adubada. Aí, hora que passa a estação ali que você colheu tudo, você fala, que é assim que a gente fala, ai, parece que tem fase que eu tenho um alívio, e depois começa tudo de novo. Claro, a árvore não foi arrancada, daqui a pouco começa a dar fruto de novo, eu sou obrigada a comer aqueles frutos de novo. Então, quais são os ciclos repetitivos da sua vida? Não adianta não arrancar a árvore. Eu preciso arrancar a árvore. Eu preciso identificar onde está, qual é a raiz. Senão eu vou passar uma vida inteira comendo fruto azedo, amargo. E a minha vida vai mudar em quê? Em nada. Então, pessoal, eu quero falar para vocês aqui, ó. Não sinto prazer em coisa que sou obrigada. Então, provavelmente, o que acontece? Lá na infância deve ter sido muito cobrada, né? Muito cobrada, muito obrigada. Ou o contrário. Precisava fazer as coisas para chamar a atenção, né? Então, olhem para mim, preciso ser vista, preciso ser notada. Então, hoje, quando alguém mandou fazer alguma coisa, eu falo, não, de novo, né? E a gente vai vendo isso. E eu quero aproveitar e contar para vocês algo muito, muito bom. Você quer saber mais de que tipo de mente o seu corpo carrega? Quais são os formatos de corpo? O que o formato do seu corpo fala sobre você?
sobre quem você é, por que você tem comportamentos tão repetitivos, dia 27 agora de maio, eu vou fazer uma aula gratuita, totalmente gratuita, online, onde eu vou explicar exatamente os 6 traços de caracteres que nós temos do formato do nosso corpo. E para você que ouve falando assim, ó, o que é um esquizoide? O que é um psicopata, né? O que é um oral? O que é um masoquista? O que é um rígido? Por que existe aí, né, as mulheres que são que chegam, uma presença diferente? Isso mesmo, 27 de maio, vai ser uma quarta-feira, às 20 horas. E eu vou explicar para vocês exatamente como cada tipo de mente funciona. Que tipo de mente você carrega. E sabe qual é o mais interessante? Quando eu entendo que tipo de mente eu carrego, eu olho para uma pessoa e falo assim, é por isso que você pensa totalmente diferente de mim. É por isso que eu adoro seus stories, até dou print. Então você vai entender mais profundamente como cada tipo de mente pensa, cada formato de corpo carrega uma mente. E não adianta. Esses dias eu fui dar um treinamento e foi muito interessante. Que uma pessoa virou e falou assim, não, mas eu penso diferente, né? No treinamento, tava ali um brainstorm, né? Foi bem interessante. Aí eu falei, eu deixei falar, né? Aí quando terminaram de falar, foi bem interessante. Aí eu peguei e falei, pronto. Então, vem você aqui. Vem você aqui. Catei as 2 pessoas, estavam, né? O resto da equipe. Eu falei assim, esse corpinho é igual a esse? Aí todo mundo, não. Eu falei, por isso que quando eu falo pra vocês, uau, olhem o modelo do corpo. Entenda, quando um cliente chegar, ele tem necessidades diferentes. Um rígido precisa ser mais notado, precisa ser mais visto, mais evidenciado. Um esquizoide, ele quer só o seu serviço e depois ele quer ir embora. Ele não quer toque, ele não quer contato. Ele tem dificuldade em ser tocado, em ser notado. Daí quando eu vejo um masoquista, carrega muita força, para ele tudo é muito difícil e ele gosta de ter problemas. Aí vocês vão falar assim, não é possível, mas é. Então, o que a gente vai fazer? Como, né, dia 27 de maio, às 20 horas, vocês vão ter uma aula totalmente gratuita. Vocês vão ter um link, que amanhã eu vou colocar esse link aqui, que vai estar lá na minha bio, onde você vai entrar num grupo só para receber o link do Zoom, porque vai ser feita no Zoom essa aula. Então vai ser uma aula que tem um número limitado de pessoas, então quem vai entrando primeiro é o que vai poder participar. A gente tem um número reduzido. Gente, a aula é fantástica, vai ser sensacional. Vocês vão entender exatamente que tipo de mente você carrega e que tipo de mente tem na sua família, os seus clientes. Você vai entender exatamente como funciona, né? O seu tipo de mente. Tá perguntando, né? Se tem livro sobre isso. Eu tenho um, tá aqui embaixo, meu apoio aqui, não. Tem um livro de Reich, né? É um livro de Reich, Mente, Caracteres. Eu vou colocar aqui, ó. Análise do Caráter. Um livro de William Reich. Então, aqui, Ellen, sensacional, já fiz, quero fazer sempre, é muito bom mesmo. Aqui, ó, mulher de negócios online, enviou uma solicitação. Eu vou aceitar você. Você quer falar? Vamos conversar um pouco. Vamos conversar, vou aceitar aqui alguém que pediu pra falar. Então, se você pediu pra falar mesmo, vamos lá, vamos ver se eu consigo te aceitar aqui. Aí, mulher de negócios online, Aline Albuquerque. Vamos ver aqui. Vamos chamar alguém. Tem algo sobre o tipo de letra e a personalidade da pessoa? Não. Esse daí ele fala mesmo sobre formato de corpo, né? Sobre o formato do corpo, sobre Reich, sobre Freud. Então, onde todo esse conhecimento começou, porque ele começou a identificar que pessoas com formato de corpo semelhantes tinham comportamentos semelhantes. Então, isso é incrível. Aqui, ó, tô tentando chamar aqui, mas não estou conseguindo conectar. Então, se alguém quiser participar aqui de um bate-papo, uma mini análise, se você ainda não falou comigo aqui online, levanta a mãozinha aí. Isso, obrigada, Alexia, é esse mesmo livro. Então, quando a gente vai falar, né, dentro desse dia, dessa aula gratuita, aqui está perguntando, tem algo sobre compulsão alimentar?
tá tudo registrado no formato do seu corpo. E quando você entende o porquê da compulsão, né, alimentar, você vai entender que também tem uma criança aí dentro sofrendo. Então, porque eu falo, se você tem alguma amiga nutricionista, educador físico, manda esse link, convida para essa aula, porque eu falo, né, eu passei uma vez por uma nutricionista e eu tinha algumas dificuldades, porque eu sou oral, né? E eu falava assim, eu não consigo entender por quê, né? Eu sei o que é certo. Hoje eu sou uma pessoa que eu estudo, eu trabalhei muito com essa parte corporal. Eu sou cosmetóloga, né? Eu faço essa parte de análise de cosméticos, então você precisa saber muito dessa parte de corpo, como funciona, toda a parte fisiológica, como faz uma permeação de um ativo, por exemplo, e tudo isso a gente tem que aprender sobre o corpo humano. Eu falo, eu sei, eu não sou uma pessoa leiga sobre alimentação. Não, você vai comer isso, 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 aquilo. Bom, e claro que não deu certo, né? Daí um dia, terminando uma aula, uma aluna, né, que é nutricionista, estava terminando, né, o curso da formação em nutrição, falou assim para mim. Ai, nossa, vi uma receita de suco verde super legal, porque eu acho que faz bem para a pele, umas coisas assim. Aí ela virou e falou assim: não faça isso, não substitua o seu café da manhã por um suco verde. Aí eu olhei, tipo, nossa, né? Por quê? Ela falou, e agora eu vou ensinar para você o que você acabou de me ensinar. Falei, mas como assim? Ela, você é oral, você precisa comer. Aí ela me ensinou várias receitas, ela me ensinou várias receitas que trouxessem quantidade para o meu café da manhã, né? Olha que coisa mais incrível. Eu tinha acabado de dar aula para ela. Por que, que um precisa sempre do outro? Ó, gente, ela acabou de entrar. Olha que incrível. Eu tô falando dela, ela acabou de entrar. É a Gé, né? E ela falou assim, né? Paty, você precisa comer, você é oral. Eu fiz, meu Deus, eu acabei de ensinar e ela me retribuiu o conhecimento. Por quê? Oral precisa comer. Se eu tomar só um suquinho lá de manhã, eu não vou conseguir emagrecer. Você vai fazer ovo mexido com não sei o quê, você vai comer uma fruta tal, você põe quantidade no seu prato ali. Eu fiz, gente, como eu nunca tinha pensado nisso? Vocês estão entendendo quando eu conheço que tipo de mente o meu cliente tem? Então, se você trabalha se você é um nutricionista, um educador físico, né, um esteticista, você vai entender qual é a necessidade do seu cliente quando ele chega ali. Por que, que uns vão ter disciplina em fazer o exercício que você pede? Você é fisioterapeuta, tem a Cris aqui que me acompanha também, que é fisioterapeuta. Por que, que alguns clientes vão ter bastante facilidade em cumprir aí com os exercícios? Na cirurgia plástica também, por que cada um chega? Ninguém chega só porque quer fazer uma reparação estética, né? Existem dores envolvidas. Agora, você imagina você poder chegar e olhar para o seu cliente e falar assim: olha, como foi sua infância? Como foi seu formato, seu corpo me diz isso, isso, aquilo. Isso influencia até na recuperação. Isso influencia até no resultado que o meu cliente vai ter em todas as áreas da vida dele. E foi incrível, incrível mesmo. Ela poder me trazer de volta esse conhecimento, né? Ela falou, uau, fez toda a diferença até hoje, gente. Não tem mais pão no meu café da manhã, tem ovinho mexido, tem chia, tem bananinha com canela, tem o cafezinho, tem tudo. E eu olho aquele prato assim, o que me dá o maior prazer, porque eu sou oral, preciso comer. Comer para mim é importante, comer para mim faz bem. Então, o que te faz bem, né? Se você não sabe que tipo de mente aí seu corpo carrega, você vai se cobrando, cobrando, cobrando. Porque algumas pessoas, né? Ó, a gente começou falando da semana passada, eu já tô colocando um outro assunto aqui, né? Aqui, ó, problema é a noite. Se você sabe como você funciona, nada é problema. Por quê? À noite eu gosto de comer. Quais são os alimentos que são importantes? O quanto eu estou sentindo prazer em me cuidar? Gente, eu vou contar só pra gente chegando aqui o final da live, que não deu certo de conectar aqui. Gente, tem mulheres que não emagrecem. E se tiver alguém aqui da área, pode até, né, validar, né, comigo ou não também. Mas não emagrecem, porque se elas chamarem a atenção, elas vão ser assediadas. E pode ser que na infância elas foram abusadas. Abusadas ou se sentiram abusadas. Olha só. Então, tem tanta coisa envolvida atrás de uma compulsão alimentar, tanta coisa que a gente nem imagina. Nem imagina. Né? Ó,
Aqui a Karen tá falando para chamar. Eu vou chamar então você amanhã, Karen. Sabe por quê? Porque só faltam 10 minutinhos, a Alexia me avisou. Então, ó, é fato, né? Colocando aqui, fato. Karen, amanhã eu vou chamar você para falar 10 minutinhos comigo, hein? Ó, já passei por isso. Quando eu tenho uma gordura que me protege, eu sou uma mulher menos atraente. E se eu sou uma mulher na cabeça, tá? Porque existem mulheres assim que são gordinhas e são lindas, maravilhosas, entendeu? São lindas, mas é como eu me sinto. Agora, se eu como para me proteger, para criar uma barreira, eu falo assim: se eu tenho essa barreira que me protege, eu não vou ser vista, eu não vou ser assediada e eu não vou ser abusada novamente. Então, quando a gente vai falando com um cliente, quando a gente vai falando, no meu caso, que não são clientes, são alunos, são histórias, são vidas, a gente vai chegando tão lá embaixo. E a gente vai falando, meu Deus. Tem alunas, né? Eu tive alunas, né? Colegas que agora já são analistas também, que emagreceram 2 quilos em 3, 4 dias. De identificar o porquê não conseguia emagrecer. Eu tive uma aluna que inclusive ela vai fazer também uma live comigo, se eu não me engano, na quarta, a gente está para alinhar se vai ser na quarta ou na sexta. Ela emagreceu 7 quilos sem dieta em 40 dias, um mês. Ela não mudou nada a hora que ela teve a consciência do porquê ela mantinha a rígida dela escondida. Gente, foi incrível. Então, assim, tem vários depoimentos de pessoas que descobriram que tipo de mente o seu corpo carrega e mudaram as suas histórias. Então, para você que está entrando agora, dia 27, nós vamos ter uma aula online totalmente gratuita e você vai entender os 5 traços de caráter, os 5 tipos de mente e quais são as suas dores e os seus recursos mais evidentes. Então, eu tenho certeza, né, que vai ser assim um conteúdo muito rico. Então, se você tem aí uma nutricionista, educador físico, pessoal do desenvolvimento humano, indica, vai fazer toda a diferença. Mais pessoas vão poder ser acessadas muito mais rápido e transformar suas histórias aí. Então, olha aí, para você que quer, fica ligadinho, que eu fiquei de colocar a data para vocês. E logo, logo vou ter anúncio aí nos meus stories, né? E muita coisa aí. Aqui, daí a Karen coloca, né? Eu quero, tô cansada de não saber. E agora a gente vai saber. E depois que eu sei, eu preciso agir, né? Oi, que linda, Ellen. Um beijo. Que bom. Muita saudade de você, viu? Muita. Depois preciso saber, tá? Como que andam as coisas aí. Ai, obrigada, Karen. Obrigada. É uma honra para mim. Gente, e eu quero deixar para vocês aqui, mais uma vez, um versículo que vocês vão saber que toda vez que vocês ouvirem esse versículo, vocês vão lembrar de mim. Porque assim como imagina na minha alma, assim é. Então, veja bem o que você imagina na sua alma. O que você imagina. O que você tem lá de dor na alma? A alma é a mente. O que está registrado aí na sua mente? Da sua infância, das suas dores, assim você vai ser. Então, vamos conectar aí a nossa mente e vamos entender o como imagina na minha mente, assim eu sou, né? Então, bora lá. Você falou na nossa pós. Ai, faltou mesmo. Foi sensacional. Foi você mesmo, Ellen, que faltou na nossa pós. Foi incrível, foi incrível. Realmente, você fez uma falta enorme lá pra gente. Então, foi muito lindo. Mas a gente vai ter uma próxima oportunidade, né, aqui. Mais pra frente eu já vou abrir uma turma nova. Mas, gente, ó, uma semana abençoada. Que o Senhor derrame bênçãos, graças, cura para quem tem aí enfermo, amigos na família, né? Que em nome de Jesus o Senhor visite as casas, cubra com o sangue dele, cure as pessoas que estão enfermas nos hospitais, que nós possamos ter um tempo, né? Para a gente orar por essas vidas, né? Muito, muito, porque são pessoas queridas que a gente ama. Vamos orar. Se a gente não conhece ninguém, ore, porque existem famílias que estão sofrendo por entes queridos, né? Que infelizmente contraíram esse vírus aí, mas que em nome de Jesus, tudo isso vai passar e a gente vai ser muito mais fortalecido. Então, Deus abençoe, uma semana linda e amanhã nos vemos aqui, se Deus quiser, porque Deus é bom, né? Enquanto Ele me permitir, estarei aqui com vocês. Um beijo, já tenho saudade de vocês. Até amanhã, 9h57. Espero vocês. Tchau, tchau.